Olá, seja bem-vindo ao Ctrl Shift N, o conteúdo em áudio do Guia Anônima. Eu sou Afonso da Silva e nesse episódio a gente vai estar falando sobre o criar as suas próprias ferramentas, né? Só é hacker quem cria as suas próprias ferramentas ou não? Isso é um debate aí que há alguns anos na internet era bastante acentuado. Hoje em dia não é mais tanto assim, mas eu vou me basear no meu ponto de vista para falar sobre o que eu acho, né, desse assunto. E antes de eu começar a partilhar o meu ponto de vista, eu tenho que dizer que esse episódio ele é patrocinado pela Faculdade Vincit, que tem aí graduações e pós-graduações na área de tecnologia da informação. Se você quiser saber mais sobre, o link está ou na descrição para você que está escutando no Spotify ou em algum outro agregador de áudio, ou no comentário fixado para você que está ouvindo no YouTube. Já vamos falar mais sobre a Vincit aí, mas o link já segue, beleza? Então vamos lá, primeiro. Algum tempo atrás, alguns anos atrás, eu vi em alguns fóruns e grupos, tanto do Telegram quanto do Facebook, que só poderia ser considerado hacker ou um profissional de segurança ofensiva quem desenvolvia suas próprias ferramentas e não utilizava a ferramenta de terceiros, né? Ou utilizava pouco a ferramenta de terceiros. E basicamente eu acho que esse assunto ele nem chega a ser polêmico porque é meio tosco você pensar que vários profissionais da área, então, eles não podem ser considerados esses profissionais por eles utilizarem ferramentas que estão apostas e dispostas no GitHub da vida. Até mesmo porque existe aí um conceito nessa parte que é o tal do reinventar a roda, né? Se a roda ela já funciona tão bem, para que você vai criar uma roda que faz exatamente a mesma coisa do que aquilo que a roda já faz, sabe? Então, reinventar a roda chega a ser burrice. Então, por exemplo, para que você vai utilizar, vai parar de utilizar um Nmap e desenvolver o seu próprio port scanner, sendo que o Nmap ele já funciona tão bem e ele já faz o que você precisa. Ah, Afonso, mas eu quero desenvolver um port scanner melhor do que o Nmap. E não é muito mais fácil você pegar o Nmap como base e melhorar o Nmap ou automatizar coisas em cima do próprio Nmap ao invés de desenvolver do zero o seu próprio port scanner? Então, esse é um ponto dessa questão de só é considerado hacker quem cria suas próprias ferramentas. Mas também existe o outro ponto, o outro lado da moeda, que é o pessoal que não sabe desenvolver absolutamente nada e fica utilizando apenas as ferramentas de terceiros e também não consegue automatizar nenhum tipo de processo, não consegue fazer nada além do que está disponível no GitHub, além do que está disponível nas principais ferramentas de mercado. O considerado por muitos script kid, né, o novato, mas às vezes nem é. Às vezes é um profissional que já atua há algum tempo na área, mas se limita às ferramentas. É o tal do rodador de ferramentas, que por muitas vezes nem sabe o que aquela ferramenta faz ao certo, ou como ela funciona por debaixo dos panos. Então o primeiro lado que eu vou atacar é esse lado do cara que não sabe, né, da pessoa que não sabe fazer nada além do que o que está configurado ali na ferramenta. Então vamos falar sobre esse lado aí primeiro, certo? Isso é um problema, tá? Quando você só sabe rodar ferramenta e não sabe fazer mais nada além do que isso, porque você se limita bastante. Você não consegue fazer algo além do que está configurado ali dentro, né? Você só consegue fazer aquilo e ponto. Então você só consegue rodar o Nmap, o que o Nmap conseguir te entregar, beleza. O que o Nmap não conseguir te entregar, beleza também, porque você não sabe sair dali, porque você não sabe programar, você não entende o funcionamento daquela ferramenta por completo para conseguir fazer alguma outra coisa. Então, quando você roda a ferramenta de terceiros, é sempre muito importante você entender o funcionamento daquela ferramenta, como que ela está executando aquilo, por que ela está fazendo aquilo, de qual maneira ela está fazendo o que ela está fazendo, para você saber até mesmo substituir essa ferramenta ao longo do tempo, porque em algum momento ela vai ficar obsoleta e vai vir uma nova tool no mercado que é mais completa do que ela. Então, você só usar a ferramenta e só saber os comandos que ela tem ali, pode ser um problema, pode ser um empecilho para você a longo prazo. Então, o que eu recomendo é sempre que você pegar uma ferramenta nova para estar
para estar rodando, para estar estudando e etc., é de fato entender como ela funciona, por que ela funciona daquela forma e entender um pouquinho mais a fundo, né, o que aquela ferramenta está fazendo, para você não ficar limitado apenas a ela e para você saber, né, o que fazer quando ocorrer algum problema. Né? Então, há algum tempo aí eu tive um problema na instalação do Re-Engine, por exemplo, e eu tive que entender o funcionamento dele para corrigir o problema que estava passando ali, né? O que estava acontecendo ali na instalação. Então eu consegui resolver o problema compreendendo como aquela instalação funcionava. E eu acho que isso é bem assim o que é o hacker, né? Porque o hacker é a pessoa que pensa diferente das outras. E aí quando você pensa como aquilo está funcionando e como você pode corrigir ou melhorar aquele sistema, você acaba pensando diferente do que a maioria. Então, para a pessoa que só roda tool e não sabe o funcionamento dela, isso é um grande problema. É muito provável que ela vai se ferrar aí a médio e longo prazo no mercado e vai ter complicações e aprender na marra, né? Aprender por pressão, aprender por necessidade. Né? Agora, a pessoa que roda ferramentas de terceiros, mas ela sabe o que ela está fazendo, o que aquela ferramenta executa, ela sabe as outras opções de tool, além daquilo ali que ele está executando, mas não sabe desenvolver nada, vai ainda assim ter uma limitação, porque quando for empregado, quando for dado um cenário muito específico para aquela pessoa, ela não vai conseguir se virar porque ela não sabe desenvolver as próprias ferramentas. Então, o que ela vai acabar fazendo é tentando buscar outras que façam aquilo que ele precisa e às vezes não vai encontrar. Então, a longo prazo, essa pessoa ela também pode se complicar por não saber desenvolver nada, certo? Então, é menos pior? Sim, é muito menos pior do que a pessoa que só roda e é isso. Então, a pessoa que roda, mas entende o que está acontecendo aquilo ali, né? O que está acontecendo em volta daquilo, em torno daquilo, ela já tem algumas vantagens e ela também já está alguns passos à frente para conseguir pular essa etapa de não saber desenvolver para começar a desenvolver de fato, porque ela já sabe o funcionamento, ela já sabe o que está pegando. Então, a resposta para a pergunta de só é a hacker quem cria as próprias ferramentas é não, mas depende. E aí eu vou defender o outro lado da moeda, mas antes disso é importante a gente saber que um profissional de segurança cibernética ele precisa entender as ameaças, os agentes de ameaças, é preciso que ele tenha a compreensão clara de onde os invasores estão tentando tirar proveito das vulnerabilidades de uma empresa, e o Threat Intelligence e Hunting é um curso da Faculdade Vincent, uma pós-graduação, onde os alunos terão uma visão de onde existem vulnerabilidades em softwares, nuvem e outras superfícies de ataque, e ao longo dessa pós-graduação o aluno explora como classificar as ameaças, como trabalhar com as vulnerabilidades e usar metodologias de avaliação que são comuns no mercado. Nesse curso você também terá aí a compreensão das ameaças contra a internet das coisas, o IoT, e também sobre sistemas operacionais em tempo real e ambientes baseados em nuvem. Isso tudo numa pós-graduação de 360 horas, totalmente online e com vídeos gravados e alguns outros materiais de apoio. Então você pode dar uma olhadinha nessa pós-graduação da Faculdade Vincent, que é de Threat Intelligence e Hunting, dando uma olhada aqui no link que está no comentário fixado ou na descrição. Se você ainda não tem graduação para fazer uma pós, a Vincent também tem uma graduação de ADS, né, de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, então dá uma olhadinha lá. Voltando aqui para o assunto do conteúdo que a gente está falando, né, eu vou defender o outro lado da moeda, que é o lado da pessoa que sabe desenvolver suas próprias ferramentas ou que pelo menos sabe automatizar ou melhorar e modificar algumas ferramentas que ela utiliza. Essa pessoa que desenvolve as próprias ferramentas não significa que ela tenha que desenvolver tudo que ela usa do zero, mas ela pode, por exemplo, pegar algumas ferramentas existentes e desenvolver um script para automatizar alguma coisa, ou quando ela está num cenário muito específico, que ela precisa fazer alguma verificação muito específica, ela abre ali a linguagem de programação que ela domina e consegue rabiscar um script que vai ajudar ela naquela situação. Né? Pega um Python, pega um JavaScript até mesmo, pega um Go, pega um Ruby, que seja, e consegue rabiscar um script que vai auxiliar
ela naquele momento. Não significa que vá desenvolver uma ferramenta, um script para colocar no GitHub. Não, pode ser algo super simples, até mesmo meio que mal escrito, só para fazer aquela função que você precisa durante aquela análise de vulnerabilidade, durante aquele bug bounty, durante aquele pentest. Então, a pessoa que sabe desenvolver, né, que sabe programar, ela sim está muito à frente das que só sabem utilizar ferramentas. Então, quando eu digo que só é hacker quem cria as próprias ferramentas, e para mim a resposta é não, mas depende, é porque esse depende não significa que a pessoa precise desenvolver todas as ferramentas que ela utiliza do zero. Não, ela simplesmente precisa se virar e saber se virar, né? Saber o que ela tem que fazer, saber qual que é o próximo passo e saber colocar a mão na massa numa linguagem de programação e desenvolver um script, por mais básico que ele seja, para resolver um problema pontual que ela está tendo naquele momento. Então, não, você não precisa desenvolver todas as ferramentas que você tem. Eu indico até que você utilize as ferramentas que estão no mercado, que utilize boas ferramentas, entenda como elas funcionam, entenda o que está rodando por trás delas e que você saiba programação também para que você consiga desenvolver os seus próprios scripts ou até mesmo as suas próprias ferramentas, ou melhorar uma ferramenta já existente no mercado que você acredite que necessite de uma melhoria, né? Então, isso pode ser legal também, mas não é considerado um hacker aí, um profissional de segurança, apenas quem desenvolve todas as suas tools, mas saber desenvolvimento é um grande diferencial para essa área, certo? Então, se você não cria suas ferramentas, mas você sabe se virar na programação quando precisa, você dá o seu jeito, fique tranquilo que você ainda pode ser considerado um profissional da área de cibersegurança. Não que isso importe muito, porque depende pra caramba da opinião dos outros e existem rodadores de ferramenta ganhando grana com isso também. Felizmente ou infelizmente, depende do ponto de vista, né? Pode ser feliz para ele e infeliz para o mercado de trabalho. E antes da gente partir aí para os finalmente, eu gostaria muito de agradecer alguns membros aqui do canal. Nesse mês a gente teve um membro do Gabriel Nascimento e um membro do Matheus Riepenhoff, eu acho que se pronuncia assim. Se não se pronunciar, me desculpe, mas o seu sobrenome é muito difícil, Matheus. E esses membros, eles acabam ajudando aí no clube de membros aqui do canal a fazer com que a gente continue desenvolvendo conteúdo, já que esse valor é convertido aí para o desenvolvimento dos vídeos aqui do Guia Anônima. E os membros, eles têm acesso a alguns benefícios mínimos que sejam, mas eles têm o acesso, né? O principal ponto é estar auxiliando o canal. Mas o Matheus, por exemplo, né, que foi o nosso último membro, ele conseguiu, por conta do nível de membro dele, alguns dos nossos cursos com um desconto bem considerável. Então, o membro ele tem direito a isso. Beleza? É isso, gente. Eu queria entender aí agora o seu ponto de vista quanto a esse assunto que a gente falou, né? Se para você só é hacker quem cria suas próprias ferramentas ou se isso é irrelevante. Não se esqueça aí de deixar o like e se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos, no seu grupo de estudo e etc. E se você está ouvindo isso daqui pelos agregadores de podcast, dá uma olhadinha lá no nosso canal do YouTube, porque a gente posta mais conteúdo além do que o Ctrl+Shift+N. Para finalizar, dá uma olhada aí no link fixado na descrição para saber um pouco mais sobre os cursos que estão disponíveis lá na Faculdade Vincent. Beleza? Então é isso, valeu e até mais.